Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Cardoso, sejam bem-vindos a mais um episódio do Citalks. Ó, tá diferente aqui o espaço? Estão reconhecendo? Não, né? Estúdio novo, isso mesmo. Aqui do meu lado hoje, para compor essa mesa, compor esse episódio de hoje, né? O nosso co-host favorito, nosso convidado Ricardo Abrão. Olá, tudo bom, Maria? Muito bom estar aqui, obrigado pelo convite. E hoje, uma honra conversar com quem está aqui conosco. Modéstia à parte, é o meu convidado favorito, viu? Não duvido. Não vou nem discutir. Não vai nem discutir, né? Hoje estamos recebendo um dos grandes nomes, né, da tecnologia aí em gestão no Brasil, né, com mais de 30 anos de experiência em TI, construiu uma carreira sólida liderando times e estratégias em setores como indústria química e farmacêutica, logística, construção civil, mercado imobiliário e financeiro. Foi premiado diversas vezes, né, como profissional de TI do ano de 2017, 2018, 2019, 2021 e 2022. Atualmente é superintendente de tecnologia da informação na Plano e também cofundador do grupo, né, da comunidade C-Level TICS Brasil. Bem-vindo, Marco Antônio Cardoso. Bom, primeiro, muito obrigado, né? Além de ser o primeiro convidado aqui para esse novo estúdio, né? Então, a gente serve de marido, beta tester, host, co-host e para ser entrevistado também, né? Ou seja, né? Todo mundo já sabe quem manda em casa aqui, né? Exatamente. Sócio, é isso sócio, aí. É isso tudo, mesmo. né? Então, estamos aqui como beta testers, mas também tentando trazer informações importantes para todo mundo. Poxa, essa gravação já estava pendente já há um certo tempo, né? Já, né? Já sim. Ô, Marco, vamos começar aqui. Pode falar, Ricardo. Não, então, e que bom que nós temos o Marco aqui hoje, do outro lado, né? Extremamente experiente nesse programa, que ele é um dos idealizadores juntos com você. E vamos agora conhecer um pouco mais de quem é o Marco. Acho que chegou a vez dele, quem né? tem acompanhado os vários episódios já sentiu um pouquinho quem é o Marco, né? É verdade. Mas, de novo, eu sou suspeita para falar, então. Tá bom, vamos começar lá atrás. Conta pra gente, Marco, o que te motivou na carreira de TI. Mas antes, conta lá a sua infância. Vamos começar de onde você é, e aí depois me fala como que chegou na carreira de tecnologia. Bom, eu sou paulistano, aquele paulistano mesmo que fala um chopp, apesar de não tomar nada alcoólico, mas é um chopp 2 pastel, né? Então, nascido na capital, nascido ali na região da onde é Santa Cruz do metrô, no Hospital Santa Cruz, já com uma tenra idade, né? Já quase chegando nos 60, filho de Sr. Júlio de Souza Cardoso, Dona Yolanda Rabelo Cardoso, duas pessoas que eu admiro, que é difícil sempre falar deles. Meu pai veio muito cedo para o Brasil, com 17 anos, fez a vida dele sozinho aqui, conquistou bastante coisa, deu uma infância muito boa para a gente, a possibilidade principalmente de estudar, né? Uma das coisas, eu acho que principais, que originou essa possibilidade de ganhar prêmios e essas coisas, na verdade, foi o incentivo de meu pai falando: filho, você tem que estudar. E enquanto eu puder, você não vai nem trabalhar, você vai estudar. E esse vai ser o seu grande diferencial daqui para frente, né? E eu entendi isso e tenho feito isso na minha carreira o tempo todo. Eu acho que isso é um dos fatores relevantes para que a gente possa ter algum sucesso. E você foi para a área de tecnologia, né? Claro, a gente sabe muito bem disso. Mas nessa trajetória de criança, com foco no estudo, né, com apoio dos pais, que é fundamental, qual foi o primeiro momento que você viu a informática, a tecnologia e falou: acho que eu vou por aqui? Olha, bom, primeiro, né, alguns amigos dizem que eu sou aquele rapaz, né, quem olha para mim hoje assim, que é aquele que era moleque, que na verdade empinava a pipa no apartamento de casa, na varanda. Não é verdade, graças a Deus eu tive aquela infância de rua, minha mãe tinha que ficar chamando na rua: Marco Antônio, venha para dentro de casa, tal, né? Então fazia todas as brincadeiras de rua que a gente conhece, né? O pega-pega, o esconde-esconde, todas essas coisas. Andei muito de bicicleta. Então eu estou puxando um pouquinho antes aqui, Ricardo, porque e isso demonstra também uma outra coisa, né? Eu também sempre tive muito ligado ao esporte de alguma maneira. Sempre gostei de jogar bola, de jogar basquete, né? E eu acho que isso também é bastante importante na vida da gente. E
Nesse intermeio todo, né, de criança, etc., na verdade, o que eu queria ser astronauta, né? Pior que passava na cabeça, aquelas coisas de criança, alto, né? Astronauta, piloto de caça, né, alguma coisa assim. Muito bom. Mas fui crescendo e tem uma outra coisa muito bacana que aconteceu na minha vida. Meu pai sempre me levou algumas vezes no lugar que ele trabalhava, né? E então, às vezes, eu via ele trabalhando e isso também foi me contextualizando tudo o que acontecia na vida de uma pessoa, né? E numa dessas passagens que ele me levou na Berlimed, hoje a empresa chama-se Bayer Sharing, né? Ele me levou na área que eram os antigas CPDs, né? Sim. CPDs. E eu fiquei maravilhado com aquilo, né? Eu devia ter por volta de 13, 14 anos quando aconteceu isso. E um amigo dele me mostrou impressões daquelas impressoras matriciais que faziam muito barulho, né? Nós estamos falando daquelas fitas gigantes, né? De computadores de grande porte, sala fechada, ar-condicionado, uma das poucas IBMs, áreas. Os IBMs da vida. Os IBMs 4341, onde dificilmente, não eram todas as empresas que tinham, né? Mas era uma empresa alemã bastante forte, então ela já tinha lá, desde os primórdios, o IBM, né? E eu fiquei fascinado com aquilo tudo, até porque era a única área da empresa que tinha ar-condicionado, para ter tamanha importância que tinha os equipamentos, né? Sim. E eles imprimiram para mim carro de Fórmula 1, tudo com texto, sabe? Os caracteres. Várias imagens, etc. Inclusive uma imagem de Jesus Cristo, né? Sim. E aquilo me marcou. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu acho que eu quero trabalhar com esse negócio. Além de ser aquele curioso também, né? Eu tive aqueles gravadorzinhos que você punha a fita e tal. Então eu também gostava de desmontar e montar coisa e de botar fogo nas coisas, né? Inclusive essa é muito engraçada. Eu estava ali com o meu gravadorzinho, mexendo no colo, encostei 2 fios errados, saiu uma fumaça preta, queimou minha calça e eu joguei ele longe e perdi o equipamento, né? Então essas coisas fazem boas lembranças na vida da gente. Então, essa experiência aí de conhecer onde seu pai trabalhava, os computadores que essa empresa usava, foi o primeiro gatilho para essa jornada aí. Foi. A partir daí, eu fiquei pensando assim, eu preciso trabalhar com isso, né? Como eu falei, a minha vida não foi uma vida das mais difíceis enquanto criança, pelo contrário, como eu disse, nunca faltou nada, mas também era muito difícil imaginar meu pai comprar um computador, por exemplo, né? Então, isso não apareceu na minha vida ali, né? Foi aparecer, na verdade, nos meus momentos de trabalho. Né? Quando apareceu a primeira vez, aí eu falei assim, não me desgrudo mais desse negócio. Você lembra qual foi esse equipamento? Lembro sim. É assim mesmo. Lembro sim. Foi um Apple, né, já fui no meu segundo trabalho, na Bristol Myers. Hoje é Bristol Myers Squibb, na verdade, na época era uma Squibb, uma outra farmacêutica. A gente estava saindo daquele mundo justamente dos mainframes, né, para vir para a microinformática. E eu lembro que foi colocado um computador em cada andar da empresa. A Squibb tinha mais ou menos 1.000 colaboradores naquela época. Nós tivemos alguns treinamentos de algumas ferramentas que só os antepassados aqui vão lembrar, DBase 3 Plus, né, Lotus 123. E aí, quando chegou isso, né, mesmo tendo treinamento, muitas pessoas não chegavam perto daquele negócio com medo de quebrar, né? E eu, pelo contrário, né, falei assim, opa, aqui chegou a minha oportunidade. Aí comecei a chegar perto desses computadores, fazer tudo com essas ferramentas aí, entregar bastante coisa. Não era para a área de TI, eu trabalhava na área comercial e na área de marketing, chamado pesquisa de mercado na época, na indústria farmacêutica. E aí comecei a lidar relativamente bem com aquilo, né? E a partir daí não parei mais, né? Agora, a sua formação, pensando faculdade, nesse momento, você estava conectado com o quê? Eu comecei a trabalhar antes, né? Eu comecei a trabalhar, na verdade, eu acho que vale a pena até puxar isso, porque eu entendo que foi muito importante a minha primeira passagem de trabalho. Não foi com tecnologia, foi no Banco Real, como caixa, né? Tinha até um nome bonito, era caixa executivo, né? Então eu falo primeiro, né, para todo mundo, eu acho que eu também dei muita sorte na vida, porque meu primeiro emprego eu fui procurar no centro de São Paulo, nem sabia por quê, não tinha nem carteira de trabalho, era muito... Menor de idade? Não era menor de idade, estava ali para os 17, para os 18, né? Meu pai, como eu disse, sempre me permitiu estudar primeiro, falava que queria que eu estudasse, e não queria que eu trabalhasse, mas eu queria comprar meu carro, né? Então, quando ele saiu de férias, eu fui procurar emprego com os amigos, né? E nessa de procurar emprego, fiz lá os testes na época, gente, teste de datilografia, teste psicotécnico, essas coisas todas. E aí saí com emprego,
e nem sabia onde era, mas me mandaram para o Banco Real na Avenida Paulista e eu já comecei a ter treinamento de caixa já 3 dias depois. Tive que tirar a carteira de trabalho no meio desse tempo, né, ali, que eu nem tinha documento, não tinha nada, não sabia. Era manual. Tudo manual. Não tinha computador ainda. O computador foi depois, né? Não, como você falou. Tem umas histórias muito bacanas. Aí vai precisar de uns 3 programas para contar, dos cheques que chegavam e a gente tinha que somar tudo. Recebi o relatório de saldos durante o dia. Então, se você vinha no caixa e vinha com cheque para sacar, eu tinha que anotar ali à mão e guardava o cheque. Depois isso era processado só à noite, né? Então, assim, outro momento de vida. Essa aí vale várias histórias aí para contar, né? Mas eu queria trabalhar na indústria farmacêutica. E aí meu pai me deu uma lista com os endereços da indústria farmacêutica. Ó. Gente, é tudo do passado, né? Então eu tinha que fazer a cartinha lá, né? Mandando o currículo e mandava pelo correio ou entregava lá na. Então, trabalhando como caixa. Trabalhando como caixa. Procurou opções e estudando o quê? Não, então, eu não estava na faculdade ainda, eu tinha terminado o colegial e estava fazendo o cursinho no Objetivo na época. Legal. Né? Mas mirando entrar na faculdade, já pensando, na época chamava só processamento de dados, então né? Você já Tecnologia de processamento de dados só. Né? Então, o foco foi esse, aí depois eu entrei, né? Entrei na faculdade e aí comecei também a estudar, mais ou menos na época que eu estava já na Squib. Legal. Aí você fez processamento de dados mesmo? Fiz processamento de dados. Fiz processamento de dados, né? Na época era um curso técnico, na verdade, né? De formação de 3 anos, né? E foi de tecnólogo em processamento de dados, né? Depois foi reconhecido como um curso universitário, né? Quanto tempo você ficou lá na Squib? Na Squib eu fiquei 3 anos, né? Foram 3 anos, assim... Cada uma das minhas passagens, eu sou muito agradecido pelas pessoas que passaram pela minha vida. Todas elas, eu acho que, assim, agregam e me trouxeram alguma coisa, né? A primeira porque eu sempre fui aquele garoto assim muito, muito tímido, muito quieto, tal. Então por essa passagem que eu estava falando e acabei esquecendo, desculpa gente, né? Essa passagem, por exemplo, no Banco Real me ensinou como tratar as pessoas, né? Eu sempre tive também alguma coisa do meu pai de que eu tinha que tratar todo mundo de forma igual e nada melhor do que ser caixa para isso, porque eu recebia, né? Eu tive a oportunidade, por exemplo, de ter o dono da Caloi, seu Guido Caloi, no meu caixa. Olha. Então eu tinha lá uma pessoa extremamente rica, mas extremamente simples, passando por lá. E tinha gente de tudo quanto é tipo de jeito. Né? Tomei bronca de algumas pessoas pensionistas na época, porque eu não podia ficar com as moedinhas, né? Então eu ia pagar o INSS, então tinha que dar o dinheiro e dava, inclusive, os centavos, né? Ali na época, né? Não sei nem que moeda, porque já mandou tanto de moeda, né? E eu lembro de uma briga uma vez, né? Que o senhor, naquela época, ele era senhor, eu não, né? E ele dei as moedas, né? E ele me devolveu as moedas, falando, pode ficar para você. E eu falei assim, não, eu não posso ficar. E aí ele ficou muito bravo comigo. E eu tinha que... Esse tipo de situações sempre foi contornando, né? Em como se relacionar com as pessoas, né? Então foi um grande aprendizado. Então esse para mim foi um grande aprendizado. Depois na Squib, tendo entrado na área comercial e de marketing ali, né? Eu gostava também de números, então comecei a fazer estatísticas para a área de pesquisa de mercado. E uma das oportunidades, um diretor, como eu comecei a mexer com microcomputador, isso acabou chegando num dos diretores que pediu para que eu fizesse um trabalho de reestruturação da força de vendas. Você conhece bem isso, né, Ricardinho? Né? E me passou naquela época Pelo livros... menos umas 2 vezes por ano tem. Exatamente, continua tendo, né? Ele me deu um livro do IBGE com vários números de hospitais, número de médicos por localidade, essas coisas todas, e perguntou para mim assim, Marco, estão me falando que você consegue fazer coisas rápidas com esses computadores que chegaram aí. Você poderia me ajudar nessa tarefa? Hoje a gente tem, agora eu não lembro dos números, tantos representantes visitando médicos, tantos representantes visitando os hospitais, etc. E nós precisamos chegar a um número um pouco menor do que isso, tal, né? Mas baseado nessas informações que eu tenho nesse livro aqui. Você consegue fazer alguma coisa? Era o livro de auditoria. Era os livros de auditoria, né? Na época separado de Close-Up e IMS. Na época ainda era IMS, né? Depois virou a IQVIA, né? E aí recebi esses livros e mais dados do IBGE também. E falei para ele que eu fazia isso e entregaria para ele. Agora eu não lembro, mas mais ou menos, eu te entrego isso daqui 10 dias. E aí naquela época podia, ele pôs o dedo na minha cara e falou assim, ô moleque, você pode me falar o prazo que você quiser, só que no prazo que você falar, você vai ter que me entregar.
Então, esse para mim foi um outro aprendizado, né? E eu, como moleque, falei para ele que entregava em 7, né? Claro, né? Aquela coisa de ser desafiado, né? Então, não me desafiem, por favor, senão eu acabo me entrando em rascada, né? Eu trabalhei de madrugada, obviamente, né? Porque eu tinha prometido e acabei entregando aquele trabalho. E aí, foi a primeira vez que eu tive uma grande promoção, né? Eu já virei coordenador na época de força de venda e inteligência de mercado nessa época ali na Squib. Então, foi um outro grande aprendizado, né? E como que foi a sua saída ali da Squib para o Baldatti? Então, eu ainda queria trabalhar com TI, né? Eu queria ser a área de tecnologia. E os CPDs ainda eram, né, apesar de tudo, muito fechados. Era difícil, né? Eu tinha um relacionamento bom com o pessoal da área, claro. Mas, assim, eram ambientes fechados. Não eram ambientes tão fáceis de você ir trabalhar. E aí fiz de novo aquela história de mandar as cartinhas pelo correio, né? E fui me deparar com uma empresa, que foi o Baldatti, do qual sou extremamente agradecido. Passei 15 anos lá. Obrigado, doutor Abud, porque foi uma das pessoas que me contratou ali na época, né? Já falava de visitação médica, viu, Ricardo? Falava dos assuntos da farmacêutica com uma certa tranquilidade. E nessas cartas que eu mandei, eles me chamaram, fui entrevistado e entrei. E eu lembro que eu contei para o meu pai isso, eu estava saindo da Squib, uma multinacional americana, para uma empresa italiana, muito menor, muito menos conhecida, e falava, mas filho, que ação que você foi tomar na sua vida, né? Falei, pai, eu vou trabalhar com TI, é o que eu queria. E eu cheguei, e ainda demorou uns meses para chegar o primeiro, meses não, talvez um mês ou 45 dias, para chegar o primeiro microcomputador lá, porque não tinha ainda. Aí, ali já seria um PC. Ali seria um PC, isso. Chegou o primeiro PC XT, né? 2 unidades de drive, fósforo verde, né? Mas logo a gente já estava pendurando em uma impressora, placa multisserial, terminal burro, tem bastante história lá. E ali, basicamente, eu fiz a minha carreira toda de conhecimento de tecnologia, porque aí eu fui passando pelas fases e os ciclos das tecnologias ali dentro. E olha que incrível isso, né? Uma empresa iniciando com a microcomputação, né? Com esse downsizing, com computadores que hoje os nossos filhos nascem que parece que já estão sabendo usar. Exatamente. Olha que loucura isso. Não, isso é muito doido, né? A tecnologia envolvida ali, que você encarou profissionalmente para fazer crescer, é uma tecnologia que vem embarcada nos bebês de hoje. Hoje já nascem fazendo assim nas telas, né? Não é novidade um computador aparecer na frente e ter dificuldade de usar, né? Virou intuitivo, né? E nessa época uma coisa bastante interessante foi, e eu acho que isso vale para a carreira de todo mundo, principalmente para quem trabalha em tecnologia, nós temos que ser impulsionadores da tecnologia. Esse é o nosso papel enquanto gestores de tecnologia, né? Além de gerir pessoas, que é o outro lado extremamente relevante, mas é olhar as perspectivas de mercado e trazer para dentro da companhia. Porque às vezes cada um está lá tão gerindo todos os seus espaços, marketing está preocupado com marketing, vendas com vendas e etc., que às vezes não vê as tecnologias chegando e sendo absorvidas e como elas poderiam ser absorvidas para o negócio. E esse é o grande diferencial enquanto profissional de tecnologia. Não a tecnologia por ela mesma, mas como é que eu posso aplicar o que estão falando aí fora, principalmente, porque normalmente acontece fora primeiro, como é que eu posso encaixar e trazer isso para trazer mais receita para dentro da empresa, ou reduzir despesas, ou para trazer uma inovação, né? E é isso que foi bacana nessa carreira durante os 15 anos do Baldatti, porque não só eu, como o Dr. Abud, que eu já comentei aqui, mas ele era um impulsionador e ainda gosta muito, né, doutor? De muita tecnologia. Então, eu peguei toda aquela sequência de, olha, a gente saiu, implementou os microcomputadores, basicamente para cada área. Daqui a pouco a gente estava implementando as redes de computadores. Novel. Né? Depois veio chegando a internet, então nós criamos o primeiro site, o e-mail. Depois a gente, olha, já está no ciclo do RP, né? Depois no ciclo de BI, né? E a gente estava quase chegando no ciclo de e-commerce quando eu saí de lá. Uau! Falava-se já em e-commerce? Com a indústria farmacêutica sempre foi um pouco mais difícil da gente implementar isso, porque os nossos produtos eram tarjados, então não se falava muito nisso na época. Mas eu, como gestor de tecnologia, já começava a ouvir aquilo e imaginar como é que a gente poderia fazer e participar disso no futuro, né? Hoje, eu conheci você e você contando a sua história, eu vejo da onde que surgiu, então, um grande diferencial que eu vejo em você como um profissional da área de TI, que foi justamente aí, com esse olhar externo para trazer e fazer com que se transforme em algo produtivo e efetivo para o negócio.
né? Esse olhar de buscar, né? Buscar o novo, buscar o que pode contribuir, que não estão usando ainda, isso está nato em você e começou aí. E isso é o que me move, né? Então, né? É um ponto que eu queria Maria, saber. como esposa, sabe disso, né? Na verdade, você sabe a dificuldade de acesso que era informação no passado, né? Então, onde é que a gente buscava informação até antes da internet, pessoal? A gente ia em livros, eu ia muito na Livraria Cultura, né? Ali perto da Avenida Paulista, né? E procurava livros de linguagem, de assuntos que estavam recorrentes na área de tecnologia. Esse era um dos caminhos. Outro, sempre comprava todas as revistas que tinham, a InfoExame, né? Que na verdade era Info, ao momento passou só para Info. Tinha outras revistas agora, não me recordo os nomes, né? Eu nervoso de participar da entrevista, né? Mas tinham outras revistas, então comprava essas revistas e ia sempre buscando informação, né? Algumas, inclusive, eram em inglês, né? Tinha PC Magazine, né? Que era americana, então procurava ver essas revistas. Comprava, ficava folheando, mesmo com inglês meia boca. Você me fez lembrar uma história. Meu pai me levava no aeroporto para ir na livraria La Selva, que tinha no aeroporto, porque lá tinham revistas importadas com as novidades que ele queria encontrar. Era um dos pontos que ela ia muito em Congonhas, porque naquela época tinha voo também internacional. Exatamente, em Congonhas, ali no cantinho, ali tinha La Selva. E todo mundo olhando as revistas ali, buscando novidades. E aí eu acho que esse é um outro fator que torna o profissional diferente. É aquele que busca informação, busca conhecimento, não só para ele mesmo, mas como é que depois ele pode dispor isso para frente? Como é que eu posso disponibilizar isso, seja para a companhia, seja para as pessoas que estão ao seu lado? Bacana. Você fala sempre, Marco, que quando... né, tomando como base o que você falou de buscar informação, mas você não busca somente a informação, mas você fala de usar no momento correto, né? Exato. Eu acho que tem ciclos para as coisas acontecerem. Às vezes você precisa, né? Hoje se fala muito de acho que a gente vai falar isso um pouco mais para frente, mas você precisa entender casos de uso. Então você precisa entender no negócio, entender de processos, né? Eu falo assim, se um profissional ele for só tech, ele pode ser, mas ele vai ficar sentado numa mesa ali, né? Mais na dele, entendendo o que ele precisa desenvolver. Agora, se você tem essa habilidade de buscar o conhecimento dos negócios, buscar conhecimento nas áreas, né, isso acaba transformando você num profissional diferente. No fundo, né, não sei, Ricardo, se você concorda comigo, mas eu acho que nós, de tecnologia, somos resolvedores de problemas. No frigir dos ovos é isso que nós somos. Aparece um problema, como é que eu posso resolver? Às vezes não é só com tecnologia, às vezes é uma mudança de processo, né? É um formulário que você precisa, às vezes é um processo um pouco mais complexo, às vezes você vai precisar de amanhã, às vezes você precisa de um modelo de robotização, então aí depende daquilo que você está analisando. Mas é isso, você tem que analisar profundamente aquela área, né? Eu falo para a minha equipe que o certo seria eles gastarem pelo menos 20% do tempo deles sentado com cada uma das áreas, ou seja, se eles têm 5 dias na semana, um dia eles deviam estar sentados na área. Bacana. Profundo isso daí. Marco, eu sei que você tem muita história. Não tenho a menor dúvida disso, né? Mas eu sei que depois do Baldatti, então, você foi ali para o Exal. Fala um pouquinho como que foi essa transição. Olha, eu costumo dizer que nada na minha vida... Eu dizia antes que as coisas na minha vida aconteciam por acaso, né? E eu cada vez mais entendo que existe um propósito na vida da gente e as coisas realmente não acontecem ao acaso. Né? Então, falando um pouco de tecnologia, chegou um momento dentro do Baldatti, eu e o Flávio, um abraço, Flávio, gente boníssima, amigo até hoje, que, né? Nós conversamos bastante e entendemos que nós tínhamos desenvolvido basicamente o que era um RP dentro da companhia numa linguagem chamada MAMPS. E nós falamos assim, lembro da conversa tendo com ele, né, Flávio? Se a gente continuar assim, os caras vão ficar dependentes da gente para o resto da vida, né? Está na hora da gente arrumar um RP para a empresa que a gente possa ter parceiros para implementar. E na época a gente buscou as opções, tinha o BPIX, que era bastante usado na indústria farmacêutica, a SAP, que estava começando a aparecer, eu estou falando no final dos anos 90, né, para o começo ali do ano 2000. Né? E aí encontrei um produto chamado IFS sueco, que eu realmente me apaixonei pela tecnologia dele. E, né, fizemos um estudo de caso com as 3 ferramentas. Isso acabou virando um case depois, um case que a gente apresentou, implementou em menos de um ano, com sucesso em todas as áreas da empresa. E isso acabou me levando, inclusive, para a FATEC, para fazer duas
2 seminários sobre processo de seleção, implementação, né? Como é que era um processo de implementação, porque mexer com pessoas é sempre difícil. Mexer com pessoas em todas as áreas, mais difícil ainda, né? E aí, fazendo esse projeto, essa empresa alemã, a Exal, comprou o IFS, mas não tinha sido bem sucedido na implementação. E aí me chamaram, né, uma entrevista para consertar esta implementação, vamos dizer assim, né? Já que o projeto do Baldacci tinha sido um sucesso. E quando veio esse convite do senhor Thomas Offenhausen, um alemão, ele me chamou, me contou sobre os problemas, e aí eu já fui falando algumas soluções, e na hora ele já falou, então você começa logo, só que a empresa vai ser lá em Londrina. Você vai sair de São Paulo para ir para Londrina. Eu aceitei o desafio, achei muito interessante, era uma empresa que tinha 18 anos de farmacêutica, e eu já tinha isso de farma, mas ela já tinha um tamanho gigantesco, ela estava em mais de 30 países, mais de 12 plantas fabris, uma planta no Brasil aqui, uma das mais novas do mundo todo, né? Eu falei, vou para essa, porque é uma coisa nova e quem sabe eu tenho uma oportunidade de trabalhar no exterior também. Esse foi o meu objetivo mais pessoal ali na época. Mas vamos para lá. Só que eu me lembro bem, eu fui contratado, então, como eu falei, pelo CFO. Meu primeiro dia de trabalho, final da tarde já, eu fui apresentado para o presidente da companhia, o senhor Nordman. Um abraço, senhor Nordman. Um começo difícil com ele. Eu fui apresentado, ele deu a mão para mim, mas ele não olhou na minha cara. E falou assim, essa frase para mim, eu não gosto de TI. Aí, né, eu pensei nos 15 anos que eu tinha deixado do Baldacci, respirei fundo, como eu falei, não me desafiem, né, falei para vocês, apertei a mão dele para que ele pudesse olhar nos meus olhos, falei, daqui 6 meses nós voltamos a conversar. Foi assim, direto e reto. Não sabia nem o que eu estava falando de verdade, né, aquela coisa de não ser desafiado mesmo, e vem a primeira coisa à cabeça. E aí acabamos, depois com uns processos, implementando o IFS lá, e numa grata surpresa, depois de 6 meses, ele falou assim, a partir de agora você trabalha diretamente comigo. Né? Então foi uma conquista pessoal aquilo também. Né? E aí implementamos o IFS, que foi o RP, implementamos CRM, né? Várias modificações dentro da empresa, e a empresa ia tão bem que foi comprada pela Novartis, mudou o nome para Sandoz no mundo todo. E tive um grande desafio e uma grande oportunidade também de viajar para o exterior, né, para vários países, para defender algumas causas, porque quando a Novartis comprou, ela queria padronizar tudo dentro da empresa. Só que nós tínhamos um site completamente novo de produção, tudo novo, né? Os notebooks eram novos, mas quando eu falo novos, não tinha nem 6 meses. Servidores novos, tudo novos, e aí, não, agora vocês vão ter que trocar esses equipamentos pelas marcas que eles colocavam como padrão, que era padrão global, né? Vai ter que trocar o sistema, o IFS pelo SAP, em algum momento, tal, e aí tinha já um valor enorme para o processo de integração das companhias naquela época, e eu falei com o presidente, já não era o Nordman, agora fugiu o nome, peço desculpas, né? Falei para ele, olha, tem aqui um valor, não lembro, imagine que fosse 15 milhões, tá, de reais, para o processo de integração. Eu acho que com 1 milhão eu faço isso. Não preciso disso, não. E aí você usa esse dinheiro para o marketing e vendas, né? Que presidente não gosta de ouvir isso, né? Nossa. Ele fala assim, você defende isso? Eu falo, defendo. Só preciso passar para os lugares para defender. Muitos veem o investimento em tecnologia, em TI, como uma despesa, né? Sim. Sim, é uma despesa, né? Mas e difícil de medir o retorno, né? Mas com um raciocínio como esse que você levou, né? Porque não fazia sentido. Eu não lembro as marcas agora, mas quer dizer, eu lembro das marcas que nós tínhamos, porque era padronizado Dell, sim. E vamos supor, era para trocar todas as máquinas por HP, ou servidores por HP. Eu falava assim, não, mas processador é igual, disco é igual, memória é igual, para que eu preciso fazer isso? Não, porque existe toda uma questão de validação de sistemas computadorizados, que é um assunto dentro da indústria farmacêutica, que que faz com que você tenha padrões para desenvolvimento e etc. Então, eu desafiei também o pessoal do exterior e falei o seguinte, não, e se eu fizer essas documentações? Eu coloco meus equipamentos no padrão. Tem problema. Então, foi isso que eu fui defender como causa lá fora. Não é a marca que vai fazer a diferença. E o produto era novo. Né? Mas como eles teriam que fazer todas essas documentações em cada um em suas áreas, eu falei assim, não, eu acho que a gente assume isso, faz internamente, né?
E acabamos resolvendo, fizemos internamente, não mudamos SAP, o projeto do SAP, eu já tinha saído de lá depois de 3 anos, acho que demorou uns 4, 5 anos para fazer, porque primeiro foi feito um novo SAP para a Alemanha, para depois fazer a determinação para os outros países, né? E eles chegaram a cogitar, inclusive, implementar o IFS do jeito que a gente tinha implementado no México, que tinha um problema com o sistema de ERP deles lá, né? Acabou que não aconteceu, mas também foi uma situação bem interessante, porque quando eles me perguntaram se deviam fazer rapidamente a mudança para o SAP, eu falei, não, quem tem que responder isso não sou eu. Lembra de falar dessa necessidade de que o que vale são as áreas de negócio? Eu falei assim, não, pergunte para os meus gerentes. Vá lá no meu gerente de produção e veja se ele está satisfeito. Fale com o meu gerente de compras, fale com o meu gerente financeiro, fale com cada um dos gerentes e não comigo. Porque eu vou defender ele tecnicamente, mas pro negócio não sou eu que tenho que defendê-lo. Né? E por acaso todos acabaram defendendo e a gente não trocou de sistema, né? Então mais uns milhões ficaram ali para a área de marketing e vendas. Olha. Bacana. Ô, Marco, igual o Ricardo falou, né? Você, quando você está trabalhando no lugar, pelo que eu percebo, pelo que eu escuto, né, e pelo que eu te conheço também, você trabalha com paixão. Você realmente coloca ali muita dedicação dentro da empresa. Você realmente, né, se dedica ao negócio, né? Dá para ver que você começa a ver possibilidades futuras, modos de fazer a empresa, o negócio crescer, se desenvolver. Você não trabalha simplesmente por trabalhar, né? Simplesmente pelo que vai acontecer no dia 5, digamos assim, né? Você realmente se entrega para o negócio. Eu falo isso porque eu vejo hoje e já escutei você contar muitas histórias, né? E essa característica provavelmente foi o que te rendeu prêmios, com certeza é o que te rende muitas coisas hoje que você chama de sorte. Né? Conta um pouco desse perfil que você tem e do quanto isso já te abriu as portas de uma forma bacana, né? O quanto isso te deu sorte. Em todos os lugares que eu trabalhei, eu sempre procurei entender o que a empresa fazia. Né? Então, como meu pai tinha essa proximidade que eu comentei com a indústria farmacêutica, eu sempre achei a indústria farmacêutica um negócio muito bacana, porque se a gente for ver, a gente está tentando melhorar a vida de pessoas que estão numa situação que não estão bem, né? Sempre quem está tomando algum remédio é porque não está bem. Então, todos os propósitos das empresas que eu passei, sempre eu procurei entender qual era o propósito final da empresa, né? Então, de novo, eu aplico tecnologia para entregar um propósito. E é por isso que eu preciso me aplicar, eu acho que todas as pessoas precisam se aplicar. Se não entender isso, o trabalho é um trabalho. Não que ele seja ruim, mas você vai trabalhar ali sem um norte, né? Então, na indústria farmacêutica, eu estou produzindo medicamentos para salvar pessoas, para dar longevidade, para dar mais saúde, né? Então, que foi mais de 30 anos da minha carreira. Depois teve essa passagem, né? Eu tive uma passagem pela Varig Logística, muito rápida, menos de um ano, mas a gente também entregava pacotes. Mas eu não pensava em entregar pacotes. Eu falava assim, eu também estou entregando alguma coisa para alguém que está aguardando. Está esperando aquilo com muita ansiedade. Com muita ansiedade. Então eu preciso entregar rápido, eu preciso entregar com qualidade, não amassado. Então, se as pessoas não forem buscar essas essências, eu acho que fica muito mais difícil trabalhar. Fica né? oco, né? Então, hoje eu trabalho na Plano e Plano, e um dos orgulhos, eu falei e falo isso com... Mas quem é a Plano e Plano? Que depois acho que a gente chega lá. A gente chega lá, mas vou falar assim, mas basicamente lá, 90% do nosso negócio é a entrega de unidades, apartamentos, do Minha Casa Minha Vida. Né? E só quem vê aquela pessoa que está comprando o seu primeiro imóvel, recebendo a chave, né? E eu tive a oportunidade de ver isso, eu comecei lá, depois, não sei se é o momento, a gente vai falando, eu vou me empolgando aqui, mas eu comecei como CIO Advisor ali, né, ou seja, dando conselhos para dentro da estrutura, até que fui convidado a assumir a superintendência de TI, e nesse meio termo, eu vi uma senhora saindo com a filha e saindo com a neta, com a chave na mão, né, e a mãe falando para a avó e para a filha assim, nós estamos indo para a nossa casa. Né? Aí eu pensei no convite que me foi feito e aí eu entendi melhor. Então, quando você entende essa proposição, é aquilo que faz, acho que, a gente ser diferente. Aí trabalhar faz a gente com propósito, né? É isso. E sempre tem, sabe? Se você apertar, sempre vai ter. E aí isso faz trabalhar com paixão, com dedicação. Porque aí você fala, eu preciso ajudar. Como é que eu faço para entregar, né? Nesse caso, uma chave mais rápida? Como é que eu faço para a construção ser mais rápida? Como é que eu faço para ela ser melhor? Como é que as pessoas vão ter esse conforto? Eu posso fazer uma pergunta? E como um líder de
pessoas, né? Uma liderança de pessoas e equipes que precisam levar isso. Como que quais são estratégias que você usa para pegar essa essência que você acabou de contar para a gente e internalizar de forma mais natural possível nos seus liderados? Olha, Ricardo, quais são as estratégias? É uma pergunta difícil, não tem. Mas eu sei que. Não, lógico que é difícil. Eu queria agora abrir aqui e começar a escrever qual seria a minha estratégia para isso. Mas você faz coisas no dia a dia, eu já vi você reunindo a equipe várias vezes e trazendo informações, orientações, apresentações, e com paixão, como a Maria falou aqui. Será que não são esses os momentos? Será que são nos momentos de maior tensão ali em alguma entrega? Quais são os momentos que você internaliza isso que você tem e que te move e tenta plantar essa sementinha nos seus liderados? Puxa, Ricardo, é uma pergunta super difícil aí. Ainda bem que você mesmo puxou uma ideia que aí vai aflorando outras, né? Sim. Mas assim, primeiro, ter reunião constante com a equipe, seja no individual, aquele que está mais próximo a mim, né? Hoje eu tenho o Rodrigo, um grande abraço para o Rodrigo, né? O Novaes também, né? Que estão ali mais diretos comigo, o Quezada, o Caio e o Riberto. Hoje eu tenho 5 liderados diretos, né? Então eu procuro ter um bate-papo semanal com eles, tentando falar sobre a vida, sobre as coisas, sobre a empresa. Sou bastante cobrador, sou bastante exigente, né? Às vezes até demais, acho. Mas sempre pensando na atividade, no projeto, naquilo que precisa ser entregue, porque tem um motivo para ser entregue. Então, dentro dessas reuniões, eu procuro fazer isso. Aí tem as reuniões mensais com a equipe, né? Com a equipe toda, então trazendo os números, o que a gente fez de entrega, vamos comemorar aquilo que nós fizemos, né? Então, agradecer a equipe inteira hoje, né? Da Plano em Plano, ali, né? Não só a equipe de TI, mas as pessoas que me aceitaram tão bem nessa casa, né? A gente procura pegar aquilo tudo que a gente entregou e comemorar aqueles projetos nessa data que a gente se reúne, né? E além disso, por exemplo, eu recentemente falei assim, eu vou fazer uma reunião de pé, 15 minutos. Cada um fala o que quer ali, tal. A cada 15 dias, pelo menos, cada um a gente aglutina ali no café, na área da TI. Agora a gente está numa sala mais independente ali, com portas abertas, né? Mas a gente se junta ali, cada um, como é que tá, que projeto você está trabalhando, o que você está fazendo, tal, para trazer essa união, essa coisa toda de todo mundo trabalhando mais ou menos com o mesmo ideal, todo mundo entendendo um pouquinho de cada uma das suas funções. Então aí você vai criando também esse conceito de equipe. E aí eu procuro usar esses espaços também, não só para cobrar eventualmente algum projeto, mas para trazer informações da companhia, né? Olha que bacana que a empresa está fazendo isso ou está fazendo aquilo, né? Com outras iniciativas. Então acho que um pouco esse caminho. Legal. E eu falo assim, também eu vejo bastante, você tem muito essa coisa do... Quando você faz as reuniões, você sempre busca fazer algo diferente. Então, eu lembro de episódios onde você fez reuniões lá no passado, onde você levou sorvete para o time lá e tudo mais, e fez algum tipo de, como que fala, né? Ali de brincadeira, digamos assim, junto com o time ali, mas no final tem sempre uma explicação, um porquê, o resultado, uma dinâmica, isso, desculpa, fugiu a palavra. Não, então, assim, sempre faz dinâmica com os times, eu falo isso porque eu já vi você bolando, né? Não, peraí, eu vou fazer uma reunião com o time, o que eu posso fazer? Levar bolinhas, né? Para quem faz perguntas. Então, você tem um lado seu de líder que você incentiva muito as pessoas, né? Eu vejo. Imagine que eu não vejo. Tomara que todos vejam assim, né? Porque tem o outro lado, que é o lado mais difícil que eu falei, que normalmente as pessoas que não estão diretamente ligadas não veem, né? Que é esse lado realmente de quem gosta das coisas muito bem feitas, as coisas entregues no prazo. Então, você imagina, né? Eu sou da geração X, eu sou da geração que gosta efetivamente que as coisas aconteçam. Não posso deixar as coisas passarem, né? Então, tem esse lado cobrador. E aí você tem que mesclar um pouco, né? Eu falo que fazer gestão de pessoas é muito difícil, porque, na verdade, você tem que se adaptar a cada um, né? Não adianta, né? Eu falei aqui de parte da equipe, que é ligada diretamente a mim, mas cada um tem um jeito, cada um tem um jeito de assimilar alguma coisa. Então, por mais que você queira ter o mesmo discurso nunca chega igual para todo mundo. Cada um entende de uma maneira diferente. Então, você tem essas dinâmicas para a gente fazer alguma coisa diferente. Mas mais do que isso, eu sempre falo para eles, é sempre pela atividade, pelo projeto, pela conquista. É para isso que a gente está aqui fazendo. Legal. Inclusive, né, você recebe algumas mensagens de antigos liderados seus hoje que estão fora do país, sim, que estão sim. ocupando cadeiras interessantes.
Essa semana mesmo ocorreu, né? Eu recebi a visita do Miguel Medeiros, né? Um abraço, Miguel, né? Que ele mandou uma mensagem que ele estava no mercado, isso faz umas 2, 3 semanas atrás. Ele era um analista da área administrativa que eu puxei para a área de TI, lá no Baldacci ainda. Depois eu acabei mandando ele embora, né? Do próprio Baldacci, mas ele ainda é meu amigo até hoje, né? Eu expliquei os motivos do porquê ele estava saindo, né? E até hoje, como eu disse, aí ele me procurou pedindo ajuda para analisar o currículo dele, aí marcamos o encontro, ele veio para o encontro e falou assim, não, eu já arrumei emprego. Falei, que bom, né? E aí me falou que ele vai assumir uma área de gestão de TI numa outra construtora. É o Miguel que eu conheci? É o Miguel que você conheceu. Sensacional. É isso, né? Aí. Que né? bom. Exato, é o Miguel que você fez trabalho lá, inclusive te elogiou dos trabalhos que você fez lá, né? E já está empregado. Então, assim, é uma satisfação, né? Porque, no fundo, as pessoas com que eu trabalho, né? O Flávio ainda está lá no Baldacci até hoje, então ele assumiu e ficou no meu lugar. A Érica, que trabalha na Teraskin, ficou no meu lugar. Então, assim, eu acho que esse é um trabalho que o gestor tem que fazer, tentar criar novos gestores, né? Eu acho que eu tenho sido razoavelmente bem sucedido nisso. Bacana. A gente já acabou meio que pulando um pouquinho ali para plano e plano, mas você teve uma passagem ali, tanto na própria Teraskin, né, que é uma farmacêutica também, você trabalhou na Gafisa, que é uma construtora. Mas, de forma geral, quais os projetos assim, que você se recorda e que você acha que são assim, marcantes, inesquecíveis, né? Marcantes? Marcaram Poxa aí vida, essa trajetória. Né? Tem muitos na Teraskin, porque a maioria dos prêmios que eu recebi foi nessa empresa, do qual eu sou muito grato a todos, desde a presidência, né, a minha gestora, Marisa, né, os amigos lá, Roberto, Cristiane, né, são todos queridos, né, não vou esquecer deles jamais, né, até porque foram 12 anos também ali, né. Eu me emociono bastante, tá, gente? Então, me desculpem aí, né. Então foi uma passagem muito boa, bem marcante mesmo, com muitos prêmios por projetos que nós fizemos lá. Mas desde esse projeto que eu comentei com vocês do IFS, que virou um case na época, porque primeiro é o seguinte, você está desafiando o status quo, né? Fala, não é todo gestor que está disposto a isso, né? Porque se você fala que você vai implementar o SAP hoje em alguma empresa, ninguém vai achar nada de diferente nisso. Você fala assim, não, é um projeto desafiador, sempre mas você está implementando hoje o líder de mercado, né? Agora, quando você vai e escolhe uma solução que não é a líder de mercado... Conheço algumas. Você está arriscando. Você está arriscando o seu papel dentro da companhia. Então, você tem que ter a famosa costa larga. Tem que saber por que você está fazendo aquilo, né? E, de novo, entendendo qual é o tamanho da tecnologia que você precisa colocar em cada momento da empresa, né? Tanto que eu cheguei na Teraskin também para ajustar a implementação de SAP, e achava que a empresa não deveria ter o SAP, mas já tinha feito investimento. Então, vamos aproveitar o investimento e tentar melhorar. Né? Então, o RP do IFS, eu acho que implementado lá atrás, é um projeto que eu tenho muito carinho, porque foi bastante um projeto que envolveu muita gente, né? Foi o meu primeiro projeto com muita gente envolvida, né? Várias áreas simultâneas. Administrar o projeto como um todo durante um ano foi um projeto difícil, né? As pessoas vão se cansando, tudo. Então, é um projeto que é inesquecível, né? Depois, já na Teraskin, né, e aí com a parceria com o Ricardo, né, falando de escolhas de tecnologias disruptivas, né, na época eu propus a implementação de uma ferramenta chamada Domo, que aqui no Brasil tem algumas empresas que usam, mas ela é muito mais conhecida nos Estados Unidos. E depois fomos reconhecidos, né, pelo mercado da indústria farmacêutica, uma empresa pequena dentro do mercado farmacêutico, se a gente for pensar, né? Mas vitoriosa como o melhor projeto de efetividade, de inteligência de mercado, né, e de produtividade para os colaboradores de marketing, né, e comercial. Então, assim, concorrendo com empresas gigantescas, né? Então, meu agradecimento ao Ricardo, que topou comigo assumir esse desafio, né? Outro projeto interessante... Desculpa. Por quê? Por que assumir? Oi? Né? E por que eu assumi? Na verdade, quando você traz uma novidade... É o que você falou, não é líder de mercado, né? O líder de mercado era Microsoft, eram outras ferramentas, né? Mas você faz uma lição de casa de explorar aquilo que você está trazendo e compatibilizar aquilo com a necessidade da empresa onde você está, de uma forma que
não tem como enxergar que pode não dar certo. Fica muito claro ali, da forma que você estuda, olha, avalia, que não tem como não dar certo. E aí as pessoas... Obrigado. Sim. Não, então agora, você falou dos que marcaram. Tem algum que marcou de forma contrária? Sim. Teve um que foi bastante importante, também foi no Baldatti. De novo, vou chamar o Flávio aqui, porque ele estava junto comigo. Lembra que eu falei do episódio que a gente tinha desenvolvido tudo em MUMPS, né? Todo o RP em MUMPS, e aí nós olhamos a linguagem no mercado que naquela época estava ali bastante em voga, era o Delphi ou Delphi, depende de como você quer pronunciar. Isso, da Borland. Isso. E aí nós vimos uma integração dessa ferramenta para desenvolvimento com o AS400, uma baita máquina da IBM na época, com o DB2, falamos, vamos fazer isso. E nós fizemos treinamentos de todas as ferramentas, não só eu, ele, o Júnior, o seu José Tarragó Júnior, né, Marcelo, falamos, vamos desenvolver todo o RP de novo. Gente, a gente bateu cabeça, eu fiz a empresa gastar dinheiro naquele momento, né, comprou este equipamento, que não era equipamento barato, né, comprou as licenças de software, nós fizemos treinamento, começamos a fazer os desenvolvimentos, começando até pelo um sistema de visitação médica, né, e aí eu falei, não dá. Estou indo pelo caminho errado. E aí tive que chegar para o meu gestor e falar que, olha, eu vou tentar minimizar o prejuízo, tá? Porque eu vou tentar vender a máquina, né? Porque agora o que está começando a pegar mesmo é os sistemas de ERP. Então não me parece fazer sentido a gente demorar anos para construir de novo tudo que a gente já construiu para fazer. Então, naquele momento foi uma decisão errada, né? Eu procurei reduzir os impactos daquela minha decisão na época, né? Eu estava ali com meus 30 e poucos anos ainda, então você vai aprendendo, né? Exatamente. Os erros não nos ensinam, mas a forma com que a gente procura resolvê-los na sequência é o que vai trazer o aprendizado, né? E nessa área, então, complementando esse momento aí da nossa conversa, a área de tecnologia da informação é uma área extremamente dinâmica que muda cada minuto, tem uma coisa diferente. Então, como lidar com isso, né? Eu vou dizer que é por isso que eu amo essa área. Eu sou um ávido por inovação, né? Eu falo que cada computador que foi lançado, né? Desde o PC-XT, 286, 386, Pentium, não sei o que, Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, eu participei de toda essa fase e cada vez que chegava um equipamento novo eu falava, mais que dobrou a velocidade, agora eu tenho mais memória, eu posso fazer mais coisa. Então isso continua me motivando, né? Continua me motivando, né? Então a gente vê processos de robotização, de RPA hoje, né? Tão importantes para a gente automatizar tarefas, a gente vê a IA, né? Apesar que tem muito hype aí, muita coisa falando, eu não acho que o assunto é hype, eu acho que todo mundo vai ter que usar e vai ter que usar, só que de novo tem que entender os cases de uso, mas assim, é o que vai motivando, porque você fala assim, de novo eu estou trabalhando para ajudar o meu negócio, não é a IA pela IA, é onde é que eu posso pôr IA para ajudar no relacionamento com o cliente, onde é que eu posso pôr IA para eu construir mais rápido, onde é que eu posso pôr IA para atender minha área financeira lá de forma mais fácil, né? E eu estou falando de IA, mas pode ser de RPA também, né? Como é que eu faço para ajudar aquela pessoa que hoje faz aquela tarefa mais manual para que realmente ela ganhe produtividade e possa trabalhar mais com análise de dados, né? E eu falo assim, porque as operações manuais sempre, ou no geral, sempre pagam menos, né? Então, quanto mais você for um especialista de analisar informações, né? Mais você vai crescendo na sua carreira também, né? Então, a gente tem que pensar nesses lados todos. Então, é isso que me motiva, cara. Então, assim, para mim é sempre... E uma coisa, não paro de estudar, né? Não paro de estudar. Todo ano eu tenho que estudar alguma coisinha. É verdade. E eu vejo isso. E como é que você escolhe o que estudar? Puxa, isso é difícil também, viu, Ricardo? Isso também é difícil, viu? É feeling, né? É uma questão eu falo assim, eu procuro primeiro ver o seguinte. Eu primeiro preciso estudar aquilo que eu vou aplicar. Tá. Esse é o primeiro filtro que eu tenho que fazer. fazer. Objetivo do né? propósito do do negócio. propósito do negócio. Eu preciso estudar alguma coisa que eu vejo que está se encaixando no mercado e que realmente vai fazer sentido, né? Porque não dá para você abraçar o mundo. Hoje tem tanto, né? Quando você falava de tecnologia no passado, você estava restrito a algumas opções, que nem eu falo quando você tinha carro lá no Brasil, antes da abertura de mercado, total, né? Você tinha 10 carros, modelos de carros diferentes para escolher, 12, 15, sei lá, entre as 4 montadoras que tinham. Isso que a Fiat veio depois ainda. Para quem não sabe, a Fiat veio bem depois de outras montadoras aqui para o Brasil. Né? Hoje você tem quantas opções para escolher?
Assim, fica até difícil, né? Eu falo isso para minha esposa, sabe? Inclusive com relação à roupa, que quanto mais roupa a gente tem, mais difícil é a escolha. Porque quando você tem 10 opções e escolhe uma, no teu cérebro você está designando 9 escolhas que você deixou para trás. Ah, sim. Então você decidir sobre isso é um negócio muito difícil. Porque uma escolha está sempre atrelada a várias não escolhas. Ao que eu estou deixando para trás. Então eu procuro fechar esse funil primeiro, né? Porque senão você fica doido, né? Então, e hoje, por exemplo, né? Hoje tem vários tipos de IA. Não dá para a gente falar assim, não, você vai estudar a IA do ChatGPT, né, da OpenAI, ou vai estudar do Gemini, do Google, ou vai estudar o Copilot da Microsoft. Não. Qual é aquele que está mais próximo de ti? Se na tua empresa tem Copilot, eu sugiro você estudar Copilot. Se na sua empresa for Google, eu sugiro que você estude Gemini. Porque você está mais próximo de utilizar aquilo. E quando a gente utiliza, é que realmente... Tem 2 momentos que eu acho que a gente aprende. Um quando a gente utiliza e o outro quando a gente compartilha. Né? Não é à toa que o professor normalmente sabe bastante coisa. Porque ele vai lá e ele vai compartilhar aquele conhecimento. Então eu acho que esses são os 2 fatores, Ricardo, para a gente fazer a escolha. Assim, né? Primeiro, fechar um pouco o ambiente e colocar alguma coisa que você vê, eventualmente não está ali no curto prazo, mas no médio prazo, o que pode ser aquilo que pode me trazer mais sucesso para a minha carreira? Muito bem. Indo agora já para a reta final. Já? Né? Você acredita que foi rápido? Tenho tanto para falar ainda. Não, eu sei. Tem bastante história ainda, histórias bacanas, inclusive. Mas já estamos indo para a reta final, tá? Então, eu preciso perguntar para você, Marco Antônio, o que você faz quando... Você já sabe, né? Já sei. Já sei a pergunta agora, né? O que você faz ali para... Quando você não está pensando em trabalho, aqueles raros momentos que você não está pensando em trabalho. Bom, primeiro, eu gosto de viajar muito. Foi outra coisa que eu aprendi com o meu pai também, né? Assim, viajar, para mim, seja para perto ou para longe, vamos dizer assim, se eu tenho um ponto, esse seria o ponto inicial. O outro, às vezes, até fazer um pouco de código. Programar. Dona Maria fica brava, mas se eu posso sentar na frente do computador, criar algum código, gerar alguma coisa que também vai me trazer algum benefício, né? Eu gosto, porque tem a questão do desafio, né? Eu falo, né, Ricardo, a área de tecnologia, do desenvolver código, tem aquilo lá, você está me desafiando, né? Eu falei sobre desafio para vocês, né? Falo assim, eu vou fazer esse negócio aqui funcionar, eu quero fazer essa automação funcionar. Então vamos lá programar um pouquinho. E aquilo é um relaxamento, porque eu fico concentrado tanto naquilo que eu esqueço de todo o resto. E ele faz. E é exatamente assim. Exatamente. Então você é um gestor que não fugiu da operação ali, do código? Não, claro eu não discuto. Profissionalmente eu não discuto muito mais Sim. parte técnica, né? Certo. Tento até evitar, porque senão daqui a pouco você começa a entrar naquilo que não é a sua gestão. Não é a sua especialidade mais. Então, eu sou um especialista em MUMPs, linguagem MUMPs. Quer perguntar disso aqui, eu respondo. E COBOL também, Tá. né? Então, por exemplo, eu já fiz programa em VB no passado, mas não sou especialista, né? Claro. Então, se você vai falar hoje nas novas tecnologias, muito menos ainda. Então, eu procuro, principalmente isso eu falo também para os meus liderados, vamos escutar mais e falar menos, né? Porque aí você escuta e a partir da escuta aí procura usar uma coisa que a tecnologia me trouxe muito forte, foi a parte de lógica, né? Então, procuro entender aquilo e como é que logicamente eu resolvo o problema a partir daquelas discussões. Né? Ou seja, então, o seu jeito de... Ou você está viajando ou você está... Codando. Eu gosto de correr também, né? Por obrigação às academias, não gosto de área fechada, mas tem que... O cenário é bem assim, tá, Ricardo? Pensa assim, sei lá, sábado que a gente decidiu não viajar, fazer nada, tá lá à tarde. Aí ele fala assim, poxa, queria fazer uma automação para fazer tal coisa lá nos grupos da comunidade. Aí ele abre o computador, aí tá lá. Começa a fazer. Ai, não deu certo. Por que não deu certo? Aí fica horas ali, horas pensando como resolver. E aí ele vai falar assim, não, mas aqui eu tô desestressando, tal. É o máximo isso aqui. E realmente ele é assim. Mas pergunta pro Ricardo se ele não gosta de vez em quando de se autodesafiar lá para relaxar. É que o Ricardo é o game, né? Tem o game, tem os action figures. Marco, eu vou contar aqui para você como
ali, né, no decorrer dessa... É lógico que isso aqui provavelmente é realmente um resumo do resumo. Teria uma galera que eu tenho certeza que adoraria falar algumas coisas para você, né? Mas vamos lá, como seus times o veem, né? Marco Antônio Cardoso é um líder visionário e colaborativo, reconhecido por unir estratégia de negócios e tecnologia com maestria. Destaca-se por sua capacidade analítica, visão de futuro e habilidade em conduzir transformações digitais de grande impacto. É amplamente admirado pela comunicação clara, empatia e postura inspiradora, que promove engajamento e crescimento das equipes. Sua atuação como mentor e advisor reforça seu compromisso em formar novas lideranças e impulsionar a inovação de forma sustentável e humana. Não chora. Vou tentar. Vou tentar, né? Não, as pessoas são muito... Eu sou muito agradecido a todos, né? A alguns que eu citei aqui e a todos com os quais eu trabalhei. Eu sempre deixei muito claro para as pessoas o que eu gosto, o que eu não gosto, e tenho tido a sorte de ter equipes fantásticas que me propiciaram, né, na verdade, todos os prêmios que vieram, né, ao longo da carreira, vieram, na verdade, pelas pessoas que estavam nas equipes, né? O Ricardo sabe, né? Então quem trabalhou lá no nosso projeto na época, né, ajudou muito, o Iago, então sou muito agradecido a ele. E sou agradecido a tantos outros, né? Ao Deli, quando a gente implementou IA dentro da Teraskin em 2017 para desenvolvimento de produto. Foi ele que acabou levando isso adiante, eu só fui o mecanismo de... Olha, acho que isso aqui pode ser um negócio que vai funcionar para a tua área, né? Então, eu não precisei tocar nada, nem a própria área de TI, quem tocou foi a própria área, né? É tão específico, né? Desenvolvimento de produto farmacêutico. Então, sou muito agradecido a essas pessoas que têm principalmente confiança naquilo que eu vou levando, né? Então, eu sou muito grato a todos eles mesmo, né? Meu muito obrigado a todos vocês que trabalharam e que ainda trabalham comigo. Muito bem. Eu teria muitas coisas para te perguntar aqui, para a gente conversar. Tenho certeza que o Ricardo aqui também teria... Tem que fazer uma parte 2, né? Eu também acho justo, né? Assim, um bate-papo bem tranquilo de novo. Eu concordo com o Ricardo. Não é? Bom... Sem pesar de ser marido, né, também, né? Não, já imagina. Marco, obrigada por estar aqui hoje, do outro lado. Eu que agradeço, né? Eu acho importante os gestores estarem aqui, né? A gente, quando pensou no modelo, né? A gente pensou no modelo das pessoas se exporem para mostrar que é possível, né? É possível você virar gestor, você ter uma carreira de sucesso, né? Independentemente de aonde, o ponto que você partiu, né? A gente sabe que a escala, às vezes, ela às vezes é mais difícil para uns, mais fácil para outros, mas para todo mundo que se esforçar em estudar, né, procurar ali achar o seu espaço, ser uma pessoa que busca com curiosidade as coisas, que procura entender o outro, eu tenho certeza que vai ter sucesso. Então, acho que o programa, né, que criamos, né, agora falando juntos aqui, é isso, né? É ouvir essas pessoas para que novas pessoas possam ouvir isso e entenderem que é possível. É possível, independentemente do teu ponto de partida. Muito bem, muito bem. Gostaria de agradecer o Ricardo, né, aqui presente. Como eu falo, gente, Ricardo é o nosso co-host aqui, co-host oficial, né? A gente gosta muito de ter você aqui. Eu também gosto de estar aqui, participar, agradeço a oportunidade. E hoje, para mim, foi uma coroação aí poder conversar e ver o olho brilhando dessa pessoa maravilhosa aí. Obrigado. E agora eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores que tornam esse projeto possível, que estamos crescendo, não é mesmo? Estamos cada vez aí ficando melhores, né? Agradecer ao time aqui, que está aqui com a gente hoje aqui nesse estúdio incrível, o time da agência. Muito obrigada, galera. Agradecer a Cisnet, né, quando a gente fala de gerenciamento e monitoramento de ambientes de TI, com expertise em segurança e infraestrutura. Agradecer a Before, plataforma de planejamento e execução de estratégia, gestão de portfólio, projetos, equipes e pessoas. Agradecer a Elo, especialista em soluções SAP e Thomson Reuters. Agradecer a Soft Expert, líder global, né, em software de gestão, com uma suíte que integra conformidade, qualidade e gestão de riscos. Agradecer a Santo Digital, principal parceira do Google Cloud na América Latina, na referência quando o assunto aí é inteligência artificial, dados e cloud. Agradecer a SLMIT, né, especialista em soluções Microsoft, oferecendo cloud, né, licenciamento, VDI, gestão de software.
E eu vou deixar para falar aqui, né, agradecer a VIPware, e eu quero que o Ricardinho fale da VIPware. Uau! Bom, a VIPware vocês podem conhecer bastante dela vendo um episódio do Citalks, que está aqui no canal. Né? Muito bom. Mas a VIPware é uma empresa que, pelo próprio nome, né, tenta todo dia trazer as pessoas como a principal referência para o uso da tecnologia. Né? Então, a inteligência artificial ela não está vindo aí para substituir pessoas, mas está vindo aí para ajudar as pessoas a serem melhores naquilo que elas precisam fazer. Né? E o objetivo da VIPware sempre foi esse, né? Very important person. Né? As pessoas são muito importantes no mundo do hardware, no mundo do software. E é isso que a VIPware procura fazer, ajudar as pessoas a se beneficiarem da tecnologia e, com isso, alcançarem os seus objetivos e as empresas, então, encantarem ali os seus clientes naquilo que elas precisam, naquilo que as pessoas buscam, né? Então é isso. E aí a gente faz um pouco de tudo na área de tecnologia. Muito bacana. Adicionem, né, Ricardo Abrão lá no LinkedIn, chama ele para bater um papo. Se vocês não... Tá difícil, não tá achando o Ricardinho? Me manda o WhatsApp que eu direciono aqui diretamente aqui. Eu vou deixar seu contato também depois lá na descrição, tá bom? Fica à vontade. O pessoal pode ligar para ele, até 2 horas da manhã, eu tô sabendo aí. De vez em quando precisa. Obrigada, viu, Ricardo? Obrigado a vocês. É isso, fechamos? É isso, obrigado pelo convite pessoal. de estar desse lado. Muito obrigada, Marco Antônio. Curtam, comentem, compartilhem, adicionem o Marco Antônio Cardoso lá no LinkedIn também. E até a próxima. Valeu. Valeu, obrigado, gente.